Olá pessoal, meu nome é André Hugo, sou membro da TAIL, da Diretoria de Matemática, e vim apresentar aqui um pouco do nosso trabalho, que foi focado em métodos de avaliação de modelos de classificação. Primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês como é que vocês conseguem esse material para acompanhar nas aulas e tal. Primeiro você tem que acessar o GitHub da TAIL, TAIL UFPB, e entrar no repositório da Diretoria de Matemática. Aqui você vai poder ver todos os materiais que a gente está oferecendo para vocês, sugestões de livros, notebooks e etc. Aqui você pode vir no notebook de métodos de avaliação de modelos preditivos e você poderá estar fazendo uma cópia para o seu drive. E assim você consegue este notebook aqui que eu vou começar a dar aula para vocês. Bom pessoal, de posse do nosso material aqui, do nosso notebook, eu vou oferecer outro material para vocês, que vocês podem dar uma olhada na teoria que eu vou falar, do que eu vou falar aqui, que está contido aqui no meu notebook. Se vocês puderem abrir aqui conteúdos extras, basta dar um clique, vocês vão ser redirecionados aqui para o nosso e-book. Vocês podem vir aqui, dar uma compilada, um full screen, e aqui tem todos os conteúdos que vocês vão ver nesse notebook de forma mais teórica e talvez melhor de se visualizar. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Vamos dar continuidade à nossa aula. Primeiramente, eu quero apresentar para vocês o conceito de matriz de confusão. O que é uma matriz de confusão? Matriz de confusão é uma matriz que ela mostra a frequência de classificação para cada classe que meu modelo pode predizer. Então, como assim frequência de classificação? Toda vez que o meu modelo classificar como uma classe específica, eu vou ter essa contabilização. E se ela for realmente daquela classe, ele vai ter um valor que ele vai receber essa contabilização. Se ele também não for, ele vai receber essa contabilização. E se ele for pertencente a outra classe, eu vou ter algum valor que vai me mostrar que ele não pertence àquela minha classe. Então, é para isso que serve a minha matriz de confusão, para contar basicamente as classificações do meu modelo. E para isso eu tenho que apresentar outros conceitos para vocês, que seria o conceito de verdadeiro positivo, falso positivo, verdadeiro negativo e falso negativo. O que seria um verdadeiro positivo? É quando o modelo classifica de forma correta a classe pertencente do meu objeto. Ou seja, entrou um input no meu modelo e eu classifiquei ela como de alguma classe. Então, se aquela classe realmente for o pertencente, ele é um verdadeiro positivo. Um exemplo disso na prática seria o seguinte: a pessoa ela tem Covid e o meu modelo ela classificou ela como tendo Covid. Então seria um verdadeiro positivo, porque ela tem e ela realmente foi classificada como tendo Covid. O que seria falso positivo? Seria quando o modelo não classifica de forma correta a classe que pertence ao meu objeto. Ou seja, eu classifico como ele sendo daquela classe, mas ele realmente não pertence àquela classe. Um exemplo, me baseando também na Covid-19, seria que eu classifico o indivíduo como positivo para a Covid-19 e ele não tem a Covid-19. Isso seria um caso de falso positivo. Um verdadeiro negativo. O modelo diz que o meu objeto não pertence a uma determinada classe e ele realmente não pertence àquela classe. Ou seja, meu paciente ele não tem Covid-19, o meu modelo diz que o meu paciente não tem Covid-19 e ele realmente não tem. Então isso é um caso de verdadeiro negativo, onde o meu paciente não teria realmente a Covid-19. E um falso negativo, o que seria um falso negativo? É quando o modelo classifica como não pertencente a uma determinada classe, porém ela pertence àquela classe. Então, o que seria um falso negativo? Um exemplo seria que eu digo que o meu paciente ele não tem Covid, mas na verdade ele tem Covid. Então,
Isso para o meu modelo é ruim e a gente tenta evitar esse alto número de falsos negativos. Apresentando de forma geral, uma representação da matriz de confusão seria isso aqui. Meu modelo classifica como pertencente a uma classe e ele realmente pertence, então eu vou chamar ele de verdadeiro positivo, ou seja, true positive. Outro exemplo aqui é quando meu modelo ele classifica como negativo e ele realmente é negativo para a COVID-19 no nosso exemplo. E aqui temos um true negative. E esses termos true positive e true negative vêm do inglês, que significa verdadeiro positivo e verdadeiro negativo, respectivamente. Bom, outro exemplo aqui que a gente pode dar é nesse meme bastante famoso aí pela comunidade de inteligência artificial, que é o meme da gravidez, do teste de gravidez. Ou seja, vamos analisar aqui de perto. Um caso de true positive ou verdadeiro positivo seria que a doutora fala que a mulher ela está grávida e ela realmente está grávida. Um caso de false positive seria que o doutor fala que o homem está grávido, só que é impossível atualmente o homem ficar grávido, então seria um falso positivo. Um falso negative, que seria um falso negativo, onde a doutora fala que ela não está grávida, mas a mulher está grávida, então isso seria um tipo de erro, falso negativo. E um true negative seria que o doutor fala que o homem não está grávido e ele realmente não tem como ficar grávido. Então seria um true negative, que ele não pertence àquela classe. Então, para ilustrar esse exemplozinho do meme aqui, eu preparei aqui para vocês um possível modelo que predisse o seguinte, que o primeiro paciente ele estaria grávida, a segunda não estaria, a terceira não estaria, a quarta estaria e tal. E esses aqui são os valores reais, os valores que representam a realidade, ou seja, o paciente 1 realmente está grávido, o paciente 2 realmente não está grávida e o paciente 3 está grávida, diferente do valor predito e assim por diante. E através desse códigozinho simples aqui, que eu vou falar um pouco o core desse algoritmo aqui para vocês, para a gente ter uma ideia melhor do que é desses conceitos de verdadeiro positivo, falso positivo, que vai ser muito importante para a gente lá na frente. Então a gente tendo nossos valores aqui preditos pelo modelo e os nossos valores reais, a gente pode fazer o plot da matriz de confusão dele. Então vamos lá, através do nosso... Podemos ver aqui que a matriz de confusão que pode ser representada dessa forma aqui, que é o valor de verdadeiros positivos aqui, o valor de falsos positivos aqui, os valores de falsos negativos aqui e os valores de verdadeiros negativos aqui. Se a gente quiser, a gente pode voltar aqui no modelo. Vamos só analisar aqui os verdadeiros positivos, os números verdadeiros positivos. Aqui, um valor real e ele é realmente positivo e o modelo diz que ele era positivo, verdadeiro positivo. Vamos analisar outro aqui. Aqui, esse paciente ele é positivo na vida real e meu modelo disse que ele era positivo, então verdadeiro positivo. Outro paciente aqui que na realidade ele é positivo e o meu modelo disse que ele era positivo, então outro verdadeiro positivo. Então temos na totalidade aqui no nosso modelinho 3 verdadeiros positivos. Quando a gente volta aqui na matriz, 3 verdadeiros positivos. Se vocês quiserem contar para os outros termos, fiquem à vontade e vai dar certo. Então, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês do algoritmo. O que a gente compara? Bom, primeiramente a gente vai fazer a comparação que se o valor real é igual ao valor predito pelo meu modelo. Se o meu valor real for igual ao predito pelo meu modelo, a gente vai ter um verdadeiro alguma coisa. Ele pode ser verdadeiro negativo ou verdadeiro positivo. No caso, se o valor real for igual a zero, ou seja, não está grávida, a gente tem um caso de verdadeiro negativo. Ou seja,
ele representa bem a realidade, porém negativamente, que seria no caso que não pertence àquela classe de pessoas grávidas, no caso. Então, se for igual a zero, temos o nosso número acrescido de 1 dos verdadeiros negativos, no caso. E se for diferente de zero, ou seja, aqui 1, temos os nossos verdadeiros positivos com acrescidos de mais 1. Então, se a realidade difere do que o meu modelo prediz, eu tenho o seguinte, que a nossa predição foi falsa. E que se o valor predito foi zero, eu tenho um falso negativo. E que se o meu valor predito foi 1, eu tenho um falso positivo, ou seja, um falso pertencente à classe de grávidas. Então, é basicamente isso, essa parte de verdadeiros positivos, falsos positivos, isso será bastante importante para a gente lá na frente, quando a gente for falar dos métodos de avaliação de verdade dos modelos. Então, vamos para os métodos de avaliação, que são baseados na matriz de confusão. Então, o primeiro método de avaliação baseado nesse tipo de matriz é a acurácia, que é o quanto o meu modelo acerta no geral. Então, isso vai se dar pela divisão das previsões certas pelo número de predições totais. Então, o que eu previ que foi certo dividido pelo número total de predições do meu modelo. Então, como eu tenho certeza que isso aqui é o número de previsões que eu tenho corretas? Porque true positives são os valores verdadeiros positivos, ou seja, verdadeiro que realmente pertencem à classe que o meu modelo classificou. E true negatives são os verdadeiros negativos, ou seja, que meu modelo classificou que não pertence àquela classe e realmente não pertence àquela classe. Então, juntando esses dois números, eu vou ter o número de previsões certas que eu fiz, porque elas realmente pertencem àquela classe, sendo ela positiva ou negativa. E aqui temos o todo, que no caso seria a junção de todas as predições falsas e verdadeiras. E a acurácia é isso. É o número de previsões certas dividido pelo número de previsões totais. Temos o conceito de recall, que é a proporção de valores positivos classificados corretamente em cada classe. E vamos abrir um parêntese aqui para o recall, que ele é em relação à base de dados. Então, o que isso quer nos dizer? Que eu vou olhar para a base de dados e vou tentar ver o quão bem meu modelo ele classifica em uma determinada classe. Ele classifica o objeto como sendo daquela determinada classe. Então eu pego os valores de verdadeiros positivos, ou seja, os valores que meu modelo disse que pertencia àquela classe e ele realmente pertence, dividido pelo número de verdadeiros positivos, que é o que eu acabei de falar, mais os números de falsos negativos. Então eu tenho a totalidade de objetos que seriam pertencentes à minha classe, aqui embaixo, e aqui em cima eu teria o número de objetos que o meu modelo classificou como sendo daquela classe. Então, ao final de tudo, o meu recall vai ser a proporção desses valores positivos que eu classifiquei como pertencentes na totalidade em relação à minha base de dados, o que realmente pertencia àquela classe. A precisão é o conceito de o quão bem o meu modelo prediz um valor positivo, só que aqui eu vou abrir um parêntese porque isso seria em relação ao meu modelo. O que meu modelo diz, para qual classe ele diz que ela pertence e se aquilo é verdadeiro ou não. Então, para ter essa proporção de valores positivos no meu modelo, eu pego o número de verdadeiros positivos, ou seja, são verdadeiros que o meu modelo classificou como sendo daquela classe, ele realmente pertence àquela classe, e dividido pelo número de verdadeiros positivos mais os falsos positivos, ou seja, que o meu modelo classificou como pertencente àquela classe, só que não pertencia àquela classe. Ou seja, todos os valores que o meu modelo classificou como sendo daquela classe. Então, eu pego esse valor de precisão em relação ao que o meu modelo diz que pertence àquela classe.
E isso é uma medida de avaliação legal do seu modelo. E o F-score vai ser um balanço entre o recall e a precisão, porque ele faz essa formulinha aqui, 2 vezes a precisão vezes o recall, dividido pela precisão mais o recall. Isso quer dizer nada mais nada menos que é um balanceamento dos valores que são classificáveis como pertencentes àquela classe em relação à minha base de dados, ou seja, a realidade, e em relação também ao meu modelo, se o meu modelo está predizendo bem ou não. Então, como a precisão é essa relação, né, que é em relação ao modelo, o que ele fala que pertence àquela classe e o que realmente pertence àquela classe, é balanceado com o recall, que seria a relação em relação à minha base de dados, o que realmente era para pertencer àquela classe e está pertencendo. Então, F-score é uma boa relação para perceber quão bem o seu modelo está classificando naquela classe. Então, eu fiz a representação aqui nessa classe métricas desses modelos de avaliação aqui, desses métodos de avaliação. Então, fiz uma classe métricas aqui que vai falar a acurácia, o recall de cada classe, a precisão de cada classe, o F-score de cada classe, e vai mostrar uma tabelinha com tudo. Então, com recall, precisão, F-score, acurácia, eu vou rodar aqui esse meu código e mostrar para vocês que ele faz uma tabelinha aqui mostrando a classe e o recall de cada classe, né? No caso da classe que é grávida, o recall 0,75. Esses modelos aqui eu peguei de forma aleatória, pessoal, então não é um modelo sério, tá? Só um exemplo para exemplificar para vocês. Então tem aqui a precisão, mostrei aqui a precisão da classe 1, a precisão para medir a classe 0, que é dos negativos no teste de gravidez, o F-score de cada classe e aqui o geral, mostrando a acurácia, a precisão, F-score e recall. Pessoal, posso mostrar aqui para vocês também os tipos de matriz de confusão, alguns tipos legais para a gente perceber de matriz de confusão. Então, eu fiz esse códigozinho aqui para mostrar, para plotar para vocês aqui uma matriz de confusão baseado nos modelos do sklearn. Então, plotar uma matriz de confusão aqui para vocês verem na prática mais ou menos como funciona e tal. E para mostrar alguns modelos, alguns tipos de matriz de confusão que a gente deve se atentar. Eu vou mostrar aqui para vocês apresentar o tipo de matriz sendo a matriz perfeita. O que seria a matriz perfeita? Tudo que o meu modelo diz que pertence àquela classe, ele realmente vai pertencer. E tudo que o meu modelo diz que não pertence àquela classe, ele realmente não vai pertencer. Então, a gente vê aqui que o nosso modelo é perfeito. Nosso modelo está classificando tudo como a realidade. E isso, pessoal, a gente tem que se atentar, porque pode ser um overfitting no nosso modelo, que nos indica o sobreajuste, né? Como vocês podem ler aqui. O que seria esse sobreajuste? Seria uma adequação até demais do nosso modelo à base de dados. Então, meio que seria o nosso modelo decorando e realmente chutando tudo correto. Chutar eu falo porque, como ele decorou, né? Então, ele não sabe o que ele está fazendo, ele só está fazendo o que ele decorou. Então, seria mais ou menos esse o caso. Então, atenção aí para vocês. Se seu modelo está 100%, alguma coisa de certa está errada. Então, tem algum problema aí. E eu tenho outra matriz de confusão aqui que nos denota o modelo mentiroso. O que seria o modelo mentiroso, pessoal? Seria que tudo que meu modelo diz que pertence a uma determinada classe é mentira, ele não pertence àquela classe. Então seria, no caso, um falso positivo. Ele diz que pertence, mas realmente não pertence. E tudo que ele diz que não pertenceria àquela classe, pertence àquela classe. Então o nosso modelo se torna um modelo mentiroso. Ele está dizendo para a gente uma coisa, só que na realidade é o contrário. Então, o que a gente pode fazer com esse modelo mentiroso? Quando o nosso modelo começa a mentir demais, você começa a perceber que você pode trocar
a predição do modelo. Então, se ele está mentindo, por que a gente não usa o contrário do que ele está me dizendo? Então, se ele está mentindo demais. Então, há de se pensar também um pouco nessa possibilidade, porque você pode ver que se o modelo está mentindo demais, então eu só troco a resposta do meu modelo e ele vai ser um modelo legal para eu poder usar como meu modelo de classificação, como nas minhas predições. Então, essa era a matriz de modelo mentiroso, né? Bom, pessoal, continuando, eu queria apresentar para vocês outro conceito, que seria o conceito de curva Hock. A curva Hock, que vem do inglês Receiving Operating Characteristic, ela é uma ferramenta que é baseada nos conceitos de matriz de confusão. Então, ela usa os conceitos de matriz de confusão para definir um limiar de classificação. E o que seria esse limiar de classificação? Seria o limitezinho entre uma classe e outra. Então, para classificar, se eu vim até esse valor aqui, eu pertenço a uma classe, e se eu passar desse valor aqui, eu pertenço a outra classe. Então, isso seria meio que um limiar de classificação, que eu posso mostrar aqui para vocês, nesse modelo de regressão logística, o conceito mais ou menos de limiar de classificação. Então, se a gente vier aqui e eu colocar um limiar aqui 0.6 nesse meu modelo, eu venho aqui na minha curva, rebato para cima, eu vou ver que todos esses meus valores aqui, depois desse 0.6 aqui, traço uma reta aqui vertical, todos esses meus valores que tiverem à direita vão ser classificados como uma classe e os valores à esquerda vão ser classificados como outra. Então seria isso mais ou menos um limiar de classificação. Para exemplificar mais ainda, vamos supor que os pontinhos amarelos são pessoas que têm Covid-19 e os pontinhos roxos são pessoas que não têm a Covid-19. Então, em um modelo que tem uma entropia alta, ou seja, uma grande desorganização nos valores de cada objeto estudado no nosso conjunto de dados, a gente pode ver que é bem difícil você pegar um limiar de classificação. Por quê? Se eu pegar o 0.6, como eu disse, ele classifica aqui, daqui para cá eu classifico teoricamente bem, mas eu ainda tenho algumas pessoas que têm Covid-19 que não foram classificadas com Covid-19, entendeu? E tem pessoas aqui que foram classificadas como tendo Covid-19 e que elas não têm Covid-19, entendeu? Isso depende muito dos nossos dados. Então esse limiar de classificação ele vai ficar sendo alterado. Se eu pegar um limiar de classificação, por exemplo, aqui 0,04, eu vou chegar até aqui na minha curva e vou classificar, fazendo a minha linha vertical aqui, eu vou classificar todos os que estão à direita como tendo Covid-19. E você vai ver que você tem uma boa performance do modelo, porque quase todos, exceto um pontinho aqui, foi classificado como tendo Covid-19. Embora você tenha uns aqui que foram classificados como tendo Covid-19, mas não tendo, a taxa de sucesso em detectar Covid-19 é muito boa. E você pode aumentar essa taxa de detecção descendo mais, por exemplo, 0.01 aqui você classifica todos como tendo Covid-19, entendeu? Mas o ruim disso é que você classificaria também pessoas que não tinham Covid-19 e que como tendo Covid-19. Isso também é ruim, porque talvez você coloque uma pessoa que não tenha Covid-19 numa ala de pessoas que têm Covid-19 e ela pode ter a doença também, vir a ter a doença também. Isso é bastante ruim para a gente. Então, isso seria muito importante, achar esse limiar de classificação por esses casos que nosso modelo ele tem que predizer de forma correta alguma coisa, entende? Já um modelo aqui com uma base de dados com a entropia baixa, ou seja, baixa divergência entre objetos da mesma classe, você tem aqui que se você pegar um limiar de classificação aqui 0,5 aqui, você classifica todos como sendo todos que pertencem a uma classe
como pertencentes mesmos a ela. Ou seja, todos aqui vão ser true positives, ou seja, verdadeiros positivos, porque todos foram classificados como tendo Covid e eles realmente têm Covid. E aqui seriam os true negatives, que daqui para cá, que eles foram classificados como não tendo Covid e realmente eles não têm Covid. Aqui, se você pegar aquele modelo lá, limiar de classificação aqui 04, você tem os true positives, você tem os false positives, que seriam os falsos positivos, né? Que ele diz que é positivo, mas só que não é realmente. Você tem os verdadeiros negativos, né? Que a partir daqui do 04, todos esses aqui são, os roxinhos são verdadeiros negativos. E os falsos negativos, né? Que no caso eu classifiquei esse ponto aqui como sendo negativo e ele não é negativo. Bom, a gente pode utilizar a curva de Hawking da seguinte forma. Como eu tenho que achar esse limiar de classificação, então eu utilizo a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos. A gente pode fazer um sistema de coordenada cartesiana e sair plotando esses pontos no gráfico. Então, se eu fizer um gráfico taxa de falsos positivos versus de verdadeiros positivos, sendo essa a taxa de verdadeiros positivos e essa a taxa de falsos positivos, a gente vai ter uma coisa parecida com isso daqui, ó. Esse daqui seria um modelo que a gente implementou aqui do zero, fez um modelo baseado na base de dados Iris, e a gente montou um modelinho aqui para predizer os valores desse problema. E executando o modelo e mostrando para vocês o gráfico da curva de Hawking, ela se comporta mais ou menos assim. E vendo que é uma curva aqui que sai aqui de uma taxa de verdadeiros positivos alta para uma taxa de falsos positivos baixa aqui. Então, quanto maior a taxa de verdadeiros positivos que o meu modelo tiver, melhor vai ser o meu modelo. Por quê? Quanto mais verdadeiros positivos eu tenho, significa que eu tenho menos falsos positivos. Então, a gente pode ter o seguinte, que quando a nossa taxa de verdadeiros positivos ela está alta, o nosso gráfico ele se aproxima, a nossa curva de Hawking ela se aproxima do canto superior esquerdo. E quando ela se aproxima do canto superior esquerdo, eu tenho uma área embaixo da curva maior. E o que isso pode dar para a gente? Um método de avaliação do nosso modelo. Por quê? Porque se a nossa taxa de verdadeiros positivos ela está alta e a taxa de falsos positivos ela está baixa, eu tenho que minha curva ela vai se aproximar do canto superior esquerdo e ela vai se aproximar da área desse quadradozão. Quando a minha taxa de verdadeiros positivos ela vai diminuindo, eu vou vendo que a área, por exemplo, se a minha curva passasse por aqui, eu vejo que a área ela vai diminuindo quando a taxa de verdadeiros positivos vai diminuindo no meu modelo. Então, isso tudo culpa do limiar de classificação. Se você achar um bom limiar de classificação, aquilo vai te ajudar bastante. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode achar, como medida de avaliação do nosso modelo, a área embaixo da curva Hawking. Fazendo isso, a gente pode, quanto maior essa área for, melhor vai ser meu modelo, porque ele está prevendo bem os pertencentes àquela classe. Então, o seguinte, para a gente ver isso melhor, eu fiz aqui o meu modelo, que vocês podem dar uma olhadinha depois, como foi que a gente resolveu. E eu vou adicionar ao meu modelo um ruído. E para que serve esse ruído? Para atrapalhar o meu modelo de classificar, a minha base de dados no caso. Por que isso? Porque se eu adicionar esse ruído à minha base de dados e meio que atrapalhar o meu modelo, a gente vai ver o quão o curva de Hawking vai ser importante para a classificação do nosso modelo. Se a gente dificultar a vida do modelo de classificar, a gente vai ver aqui a taxa de verdadeiros positivos diminuindo e vamos ver a área da curva também diminuindo. Então, no caso, se fica mais difícil de classificar, a gente vai ver uma curva de Hawking menor. Então, vamos adicionar esse ruído aqui em tempo real para
vemos como ficaria o nosso gráfico de curva ROC. E o porquê também que a área embaixo da curva seria uma boa métrica de avaliação do nosso modelo. Então, como visto aqui, quanto mais difícil fica de eu achar um limiar de classificação, mais o meu modelo vai tender a ser menos performático, ou seja, vai acertar menos. E a gente pode ver aqui que quando vai mudando aqui o limiar de classificação do nosso modelo, a taxa de verdadeiros positivos vai começando a aumentar aqui, vai começando a aumentar e a nossa curva vai sendo plotada. Então chega aqui que a nossa curva diminui de área, ou seja, que quando a nossa taxa de verdadeiros positivos estava altíssima, a nossa curva estava passando por aqui por cima e bem rápido. Então isso aqui é importante, ela vir, quanto mais para cima ela tiver, maior a área embaixo dela e consequentemente melhor seria o nosso modelo. Então é para isso que serve a curva ROC, é um bom método de avaliação de modelo de classificação, porque é baseado no limiar de classificação, que é o limiar utilizando também os conceitos de matriz de confusão e verdadeiros positivos, verdadeiros negativos e etc. Você vai ver que o modelo se baseando nisso, ele vai ter uma boa performance e você vai poder avaliar melhor o seu modelo. Bom, então pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, esse notebook de método de avaliação e modelos de classificação. E queria lembrar para vocês que você pode conseguir todos esses materiais aqui no GitHub da Tail, Tail UFPB, na diretoria de matemática, repositório da diretoria de matemática. E aqui você tem acesso a todos esses notebooks e e-books. Lembrando que se você der uma clicada aqui, você vai ser redirecionado para o nosso e-book de conteúdos extras. Então, era isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.